lá. Essa é a atividade 3, né, da disciplina de Fundamentos de Aprendizagem relacionadas a sólidos de revolução em sala de aula. Então, o trabalho é Felipe José, meu, Gilberlan Souza, para trabalhar essa dificuldade em sala de aula. A atividade que nós escolhemos para trabalhar, ela tem como objetivo explorar, né, considerando o ambiente escolar que não tenha tantos recursos, e aí nós escolhemos montar com os alunos, né, para que eles possam visualizar figuras planas, né, e aí a gente chamou aqui de bandeirinha, né, a proposta da atividade. Então vocês podem ver aí na tela a dimensão, as dimensões recomendadas, né? Num primeiro momento são 2 retângulos e 2 triângulos, né? E as dimensões estão apresentadas aí. Pode avançar, Felipe. E a proposta da atividade é que os alunos tenham a possibilidade de visualizar, né, depois da construção, que eles possam explorar as características, né, comuns tanto dos retângulos, dos 2 retângulos em questão, e dos 2 triângulos, né? E aí o professor fazer o registro no quadro, que é importante para que eles possam comparar as impressões iniciais deles. Depois do palito montado, vai ficar algo assim, né? As bandeirinhas montadas, na verdade, elas vão ficar dessa forma, né? Nós fizemos os 3 formatos. Pedir para que os alunos girem, né? Flexionem as mãos e girem cada uma das bandeirinhas e vão perceber a formação de um sólido. E a partir dessas primeiras impressões, né, eles vão também fazer registro. E é importante que o professor esteja atento a essas impressões e comece a organizar as ideias dos alunos no quadro. Uma questão interessante, né, que pode ser explorada também, é que existem 3 formas diferentes de você fixar as bandeirinhas no caso dos triângulos e 2 no caso dos retângulos. Pedir para que os alunos vejam o que acontece, né, sempre que os 2 catetos dos triângulos forem fixados ao palito de churrasco e o que acontece se o palito de churrasco for fixado à hipotenusa. Aqui, nós fizemos usando essa bandeirinha amarela, só que no primeiro momento ela não é usada, somente as 2 primeiras, e sempre que os alunos executarem um passo, a gente vai trabalhando com o registro das impressões, para que lá na frente a gente possa construir as definições a partir do que os alunos já conhecem, trabalhar a transcrição das ideias deles usando a linguagem matemática. Pode avançar. Então, aqui, como foi dito, né, a terceira disposição, e aí pedir para que eles repitam o mesmo procedimento que foi feito nos outros 2. E observar, né, se a figura, se o sólido que foi gerado aqui, né, ele é percebido da mesma maneira que dos outros 2. No caso, com as 2 primeiras figuras, acredita-se que o aluno vá sinalizar, né, que foram gerados 2 cones, e na terceira figura não houve a percepção desse cone. Tá? E a partir, né, e aí cabe ao professor, fazendo esses registros e perguntar o que acontece, ou por que isso acontece. O aluno precisa perceber, né, e acredita-se que ele vai perceber, que para que haja um cone de revolução, o eixo, né, no caso aqui está destacado, ele precisa ser perpendicular à base, né, em que o plano da base que o cone está assentado. O que não acontece nesse modelo aqui, nessa representação que foi construída. Pode avançar. Pode ir nessa? Então, Então, aqui vai partir para a segunda parte, né? Que é completar
o que o Gilberlan falou, usando o GeoGebra e também mostrar que você consegue visualizar o mesmo conceito, seja na área tecnológica, seja no quadro, ou na área manual, que o Gil fez usando o tátil, né? Que isso é muito, muito interessante até. Então, ó, aqui a gente deixou os links, a gente deixaria os links para os alunos pesquisarem. Eu acho que é super importante você aliar a tecnologia à aula quando ela é possível. Então, se a gente tem acesso à internet, se a gente tem dispositivos de telefones móveis, por que não usar? Hoje em dia eles pesquisam tudo na internet, então usar a educação e a internet nesse contexto ajuda muito. Então, ó, vamos lá. Eu já deixei aqui aberto. Aqui a gente vai ter o GeoGebra, né, que a gente conhece, e a gente preparou aqui uma atividade que tem um controle deslizante, que na medida com que você vai passando, vai fazendo o giro, né, é exatamente a mesma coisa que o Gil mostrou com a bandeirinha que continha um triângulo, o aluno ele vai começar a perceber o quê? Que vai rotacionar e vai formar um cone, né? Essa parte do GeoGebra é depois justamente para que o aluno ele consiga visualizar o que ele ficou de descobrir durante essa atividade do Gil, que era para ele escrever, anotar, né? Discutir com os colegas o que eles perceberam. Nessa outra atividade aqui, ó, também temos um controle deslizante, ó. Aqui, aqui. Tem que clicar aqui no sólido, né? Aqui, ó. Isso, Isso, só. isso. E aqui, ó, você consegue ver, ó, 30 graus, 10 graus, 65. Você vai girando. E quando você vê, ó, você vai obter um cilindro, né? Aqui você pode mexer e você vai diminuindo ou aumentando o raio, né, do cilindro. E no caso, no ar, você vai diminuindo ou aumentando a altura do cilindro, ok? Temos também, tipo, a opção de animar. Então, você pode deixar aqui rolando e pode explicar. Aí tem como você animar também a altura, né? E também a gente pode animar o raio. Então, isso é muito interessante, é muito bacana. E temos também, calma que tá, ih, caramba, calma aí, pronto. Opa, não vou conseguir, aqui, calma aí. Será que eu consigo? Não estou conseguindo abrir aqui, consegui. E temos também essa última atividade do GeoGebra, que é mais uma vez como aquela do cone, a gente rotaciona aqui a bandeirinha que tem um retângulo e a gente vai ter um cilindro. A gente pode mover aqui também, ó, de acordo com o raio, e é uma atividade muito interessante para se fazer. Agora a gente vai voltar a apresentar e dar seguimento ao terceiro conteúdo, terceira parte da aula. Quer que eu prossiga ou você prossegue, Ju? Tá com o áudio mutado. Então, a partir das duas primeiras partes em que o aluno teve a oportunidade de, primeiro, visualizar, né, usando material concreto, e a possibilidade de usar o GeoGebra, né, que dá mais dinamismo porque permite ao aluno explorar diferentes possibilidades, a terceira parte do trabalho, da proposta da atividade, é começar a organizar as ideias, né? E aí, a partir da observação que o aluno construiu lá na situação dos triângulos, né, o cilindro seria mais fácil para ele porque ele consegue visualizar as duas situações. O
o retângulo, né, ele na horizontal e o retângulo na vertical. No caso do triângulo, ele explorou as três situações, né, e aí voltando ao exemplo da bandeirinha, né, a gente faz o professor faz um questionamento com eles, né, no caso da terceira disposição do triângulo, como é que ficaria essa formação de figura, né, que formação seria feita. E depois disso, né, quando o aluno chega à conclusão de que precisa algumas regras, alguns critérios para se formar o sólido de revolução, no caso o cone e o cilindro, você começa a formalizar as definições. E é interessante que o aluno perceba, né, isso, e o professor vai, né, a partir de um diálogo com o aluno, conseguindo organizar as ideias. Então, em geometria, nós trouxemos uma definição aqui, né, tanto para o cone, em geometria, os sólidos de revolução gerados por triângulos são chamados de cone, e os sólidos de revolução gerados por retângulos são chamados de cilindros. E a última parte seria a partir do que os alunos trouxeram, né, e a partir da discussão que o professor propôs, organizando, sistematizando essas ideias, reintroduzir as definições formais de cone e de cilindro. E aí são as que são trazidas aqui agora. Definir os elementos do cilindro, né, diferenciando o que seria um cilindro reto e um cilindro oblíquo, e chamando atenção também para o caso do cilindro equilátero, né? Tem algumas particularidades. Os elementos do cone, né? A classificação também do cone oblíquo e cone reto. E, por fim, né, retomar a ideia de que foi levantado como dúvida pela atividade, de que se é possível fazer um cone e um cilindro oblíquo por revolução. Acredita-se que a partir das experimentações dos alunos, né, e a construção feita com o professor, o aluno chegue à conclusão de que não é possível fazer essa construção, entendendo que o eixo, né, tanto do cone quanto do cilindro precisam ser perpendicular ao plano que contém a base. Se isso não acontece, o cone não pode ser feito. Por isso, né, não é possível formar nem um cone oblíquo, nem um cilindro oblíquo por revolução. Exatamente.